Professor, Sim. Olá, Cauriane. bom dia. Talvez a Luciana da administração ela não participe, porque ela me disse que ultimamente a internet dela pela manhã tá ruim. Tudo bem, tá ótimo, Cauriane. Obrigado pela informação, mas assim que terminar já vou deixar já salvo para que todos vocês tenham acesso. Foi a Rebeca. Ô, Rebeca, Vai ter prova? vai sim, vamos ter nossa prova, nossa verificação. Ah, não, atividade e prova não dá. Tá, é ótimo, pessoal. É o momento que vocês vão lá, realmente, olha, eu aprendi química, aprendi esse primeiro bimestre, vou tirar um 10, aquele momento que vocês irão realmente, entendeu? É colocar em prova tudo que vocês aprenderam nesse bimestre. Da Professor, vai mesma ser que forma, dia essa prova? rapidinho, João, só um instante. Da mesma forma que acontecer no presencial, vai ter também no ensino remoto, no ensino online que a gente está tendo. E, João, a prova vai ser postada hoje na nossa sala de aula. Vou avisar para você, porque está barulho danado aqui fora. Pronto, melhorou. E eu vou colocar na nossa sala de aula aviso quando ela estiver pronto. E vai ser em torno de umas 24 horas para vocês responderem a prova. Ou menos, um pouco menos, porque vão ser algumas questões que vocês com certeza já devem estar sabendo na ponta do lápis, ali na ponta da língua, então já sabem as respostas. Acredito eu. Então, pessoal, nós vamos lá, vamos que vamos, vai dar tudo certo. E com relação à nota, será a média das atividades que já foram passadas para vocês, até a quarta atividade. E a outra vai ser questão da nota. Então, fazer a média dessas duas notas, vai fazer a média dessas duas notas para dar a média bimestral, tudo bem? Então, sem mais delongas, já abri aqui a parte presente, queria que vocês colocassem a palavra presente, tudo em minúsculo, por favor, vou ver se consegue pegar a frequência de vocês, que a nossa, na verdade, que como mudou, eu não sei se ainda está funcionando essa extensão. Então, eu gostaria de saber como é que vocês estão antes da gente iniciar a nossa aula. Já estou aqui pronto, já colocando os nossos slides. Gostaria de saber como é que você está, como é que está a semana de vocês, o que, é que vocês esperam para a nossa aula de hoje. Bom Um dia. resumo de tudo que você fez. Eita, Sarah. Vou colocar aqui para apresentar. Tela cheia. Seria legal uma revisão, né? Pessoal, foi a minha conexão de internet, que está todo mundo parado. Não. Tá tudo certo. Alô, tá escutando? Oi. Professor? Pessoal, pronto, eu fiquei na dúvida que todo mundo estava parado. Eu falei, será que foi conexão de internet aqui? Pronto, voltei, pessoal. Estão todos me ouvindo? Sim, professor. Sim. Pronto, vamos lá, pessoal. Eu não escutei quando eu fiz a pergunta para vocês, que tudo ficou parado, mas queria saber como é que vocês estão, o que vocês esperam da nossa aula de hoje. Esperava uma revisão, né? Uma aula a mais de tarde sobre a prova. Revisãozinha, revisão. Ouvi Pronto. falar em revisão. Bem, então agora pela manhã nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de estrutura atômica, que já é para a nossa segunda verificação de aprendizagem bimestral. E podemos hoje à tarde fazer uma revisão, caso vocês tenham interesse, podemos fazer às 13h30 ou às 14 horas, que para mim, quanto mais cedo seria melhor. Só porque à tarde tem reunião às 16 horas. É interessante. Pronto, aí no final a gente vai conversar um pouco sobre a revisão. Pode ser? Tá. Tudo bem, então vamos lá, vou colocar aqui para apresentar. Estão vendo a reprodução do slide? Sim. Então, lá, pessoal. Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo de estrutura atômica. E hoje vai ser a parte 2. Então, iremos estudar um pouco mais sobre o núcleo e a eletrosfera.
Nesta aula de hoje, provavelmente a gente não estude um pouco sobre a eletrosfera ou apenas a introdução, porque eu queria dar uma ênfase maior quando formos aprender a distribuição eletrônica. Então, na aula de hoje, o que está programado? Nós iremos estudar o conceito atual do átomo, já vimos a parte histórica até chegarmos no modelo atual do átomo, vimos que tudo começou na Grécia Antiga, quando Leucipo e Demócrito tentaram imaginar de que todo material que existe era formado. Depois veio as ideias de Aristóteles, que perduraram por cerca de 20 séculos, deixando a ciência naquela escuridão, e o surgimento dos alquimistas, que alguns autores consideram como sendo os precursores dos químicos modernos. Outros já dizem que não, que os alquimistas foram importantes, mas não teve tanta essa importância para a gente. Mas eles foi quem fizeram ou desenvolveram várias técnicas, inclusive isolamento de substâncias. E eu vim depois que surgiu Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, até chegar em Schrödinger, que é o modelo atômico atual, na qual ele afirma que o átomo apresenta um núcleo, onde contém os prótons e os nêutrons, e que os elétrons estão na eletrosfera, mas não tem uma órbita definida, ou não tem como é que chama? Não tem uma trajetória definida ao redor do núcleo. Ele gira em qualquer direção, em qualquer sentido. Por isso que é chamado modelo da nuvem eletrônica. Então, vamos ver o núcleo, a eletrosfera, depois as partículas subatômicas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vamos aprender como é que é feito a identificação dos átomos utilizando o número atômico e o número de massa. Vamos aprender o que é elemento químico e os íons. Posteriormente, vamos estudar as semelhanças atômicas, que são os isótopos. Observe que já coloquei destaque em algumas letras, que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Os isóbaros, que apresentam o mesmo número de massa, e isótonos, que apresentam o mesmo número de nêutrons. E, ao final, isoeletrônicos, que são aquelas espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, iniciando. O conceito atual do átomo. Sabemos que o átomo ele apresenta duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a região que é a parte central do átomo, que é muito pequeno e com carga positiva. Descobrimos isso no modelo de Rutherford. Existem cerca de 200 tipos de partículas, que são os núcleos. Então, existem dentro do núcleo essas partículas, só que as principais, que é o nosso interesse, são os prótons e os nêutrons. Essas são as partículas fundamentais. E que ainda o núcleo concentra quase que toda a massa do átomo, ou seja, 99,99% de toda a massa do átomo. O restante, formado por elétrons e outras partículas. E na eletrosfera, que é a região que fica ao redor do núcleo. Então, é um espaço muito grande e ocupa quase que toda a totalidade do volume do átomo. Então, cerca de 99,99% do volume do átomo é constituído de eletrosfera. E por isso, e assim, a gente consegue chegar na seguinte relação, que a densidade, ou melhor, o diâmetro, ou o tamanho, né? O tamanho ou o diâmetro do átomo, ele é 10.000 vezes maior que o tamanho ou que o diâmetro do núcleo. Então, daqui a gente consegue observar que o núcleo realmente é uma parte muito pequena e que a eletrosfera ocupa quase que todo o átomo. Tá? Tem essa região imensa ao redor do núcleo. E que ainda na eletrosfera contém os elétrons, e esses elétrons, eles ocupam regiões tais como orbitais, subníveis e níveis de energia. Essas três denominações, esses três conceitos, nós iremos ver quando formos estudar a distribuição eletrônica, tá, pessoal? Então, no momento, a gente sabe que existe, mas a gente vai se aprofundar mais à frente. Vamos lá. Temos aqui o exemplo, o átomo de lítio. E foi retirado esse recorte da tabela periódica, que também será um conteúdo que iremos estudar. Vamos ver que a tabela periódica é muito importante para o estudo da química e a organização dos elementos químicos. Então, tem esse o lítio. Aqui embaixo tem o número atômico dele, que é igual a 3. E aqui a massa atômica relativa, 6,9, ou então aproximadamente 7, para deixar um número inteiro. Então, o que significa dizer esse número atômico igual a 3? Significa dizer que existem 3 prótons no núcleo. O número atômico, ele se refere ao número de prótons. E a gente observa, analisando mais
mais profundamente ou mais intimamente o núcleo do lítio, que apresenta 3 prótons, que são essas esferas representadas na cor vermelha. E que existem ainda 4 nêutrons, que está representado por essas esferas na cor azul ou roxa. Isso depende, né, de cada um, mas eu vejo como uma cor azul, tá? Esse negócio de cores é muito relativo na nossa visão. Muito bem. Professor, você tá passando o slide, tá? Estou. Porque pra gente É não pra tá estar no passando. terceiro slide. Não está aparecendo não para vocês? Não tá aparecendo, Não, pra estar não. no terceiro slide, ainda tá no primeiro. Tá no primeiro, professor. Eita, espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto. O que foi? Espera aí, deixa eu voltar aqui com vocês. Vou parar aqui a apresentação e colocar de novo. Ah, legal. Olha, apareceu aqui do lado, né? Espera aí, pessoal. Vou colocar aqui de novo. Compartilhar. Ah, agora eu consigo ver até o chat, ó. Ah, mas eu não consigo, né? Deixa eu ver aqui se vai. Não, não é? Pronto, que eu queria colocar só esse daqui, mas... Poxa. Para a apresentação, colocar só uma janela para ver se vai. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Não, né? Não, a tela tá preta. Tá tudo escuro. Não, vou colocar mesmo a tela toda cheia mesmo, fica melhor. Vamos lá novamente. Apontando. E agora? Apareceu, professor. Eu tô passando, tá aparecendo para vocês que tá passando? Tá sim, professor. Pronto, novamente. Ok, pronto, eu estava aqui nessa parte. Pessoal, eu repito a partir de onde, né, que vocês querem que eu volte na explicação? Da segunda slide, porque tava na primeira. Ok, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa parte. Pronto, então a partir desse, ok? Sim, professor. Pronto, na sala de hoje, nós iremos estudar sobre o conceito do átomo atual, vamos ver um pouco mais sobre o núcleo e a eletrosfera, vamos estudar ainda as partículas subatômicas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Essas são as 3 partículas que vamos dar ênfase no nosso estudo da química. Vamos aprender a fazer a identificação dos átomos, na qual iremos ver os conceitos de número atômico, que é representado por Z, e o número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Vamos ainda ver o conceito de elemento químico e de íons. E no final, vamos ver as semelhanças atômicas, ou seja, os átomos que são isótopos, ou seja, que apresentam o mesmo número de prótons, isóbaros, que apresentam o mesmo número de massa, isótonos, que apresentam o mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, que são as espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Pode ser íons ou pode ser os átomos. Muito bem. Então, iniciando nosso estudo com o conceito atual do átomo, vimos que existem 2 regiões bastante distintas, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, o núcleo já vimos que é a parte central, que é muito pequena e com carga positiva, e essa parte nós conseguimos aprender através do modelo atômico do Rutherford, na qual, quando ele realizou aquele experimento do bombardeamento de partículas alfa em lâminas finíssimas de ouro, ele descobriu que o átomo apresenta um núcleo, que é muito pequeno e denso.
Além disso, existem cerca de 200 tipos de partículas no núcleo, que formam os prótons, os nêutrons e outras partículas, só que o nosso fundamental são os prótons e os nêutrons, e que ainda o núcleo concentra praticamente toda a massa do átomo. Por outro lado, a eletrosfera, ela é um espaço muito grande, ou seja, ocupa praticamente todo o espaço ou todo o volume do átomo, cerca de 99,99%. Sendo assim, a gente consegue fazer uma relação na qual o diâmetro do átomo, ou o tamanho do átomo, podemos dizer assim, é cerca de 10 mil vezes maior que o núcleo. Então, a gente observa que, de fato, o núcleo ele é muito pequeno quando comparado com a eletrosfera, ou então com o átomo na sua totalidade. E que ainda na eletrosfera contém os elétrons, e esses elétrons, eles ocupam certos estados de energias, ou seja, podem estar em níveis, subníveis ou orbitais. E esses três conceitos vamos nos aprofundar quando chegarmos em distribuição eletrônica, que é o nosso próximo conteúdo. Então, temos aqui a representação, foi um recorte do lítio, que é um dos elementos químicos que conhecemos atualmente. Na tabela periódica atual, ela é composta por cerca de 118 elementos químicos, e o lítio é um deles. Tá? Então, observe que tem-se o símbolo, que é o Li, tem-se aqui embaixo a informação, que é o número atômico, igual a 3, e aqui acima tem-se a massa atômica relativa, que é igual a 7,9, ou, normalmente, a gente aproxima para 7, para facilitar nossos cálculos, quando a gente precisar utilizar esse dado. Analisando mais intimamente o núcleo do átomo de lítio, a gente observa que, como o número atômico do lítio é 3, então existem 3 prótons no núcleo. E esses prótons, eles estão representados por essas esferas na cor vermelha. E são 3. Então, cada elemento químico apresenta uma certa quantidade de próton no núcleo. O hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio só têm um próton. De hélio, todos os átomos de hélio têm 2 prótons. De lítio, todos os átomos de lítio contêm 3 prótons no núcleo. Isso foi descoberto em 1913 por Moseley. Ao trabalhar com radiação X em alguns elementos químicos, ele descobriu que o que caracteriza um elemento químico são as partículas de carga positiva, portanto, os prótons. Muito bem. Além disso, existem os nêutrons também no núcleo. E, neste caso, o núcleo do átomo de lítio, para este, contém 4 nêutrons, que são essas esferas na cor azul. E ao redor, a gente observa que tem os elétrons, representados por essas esferas na cor cinza. E são 3 elétrons, porque o átomo ele é neutro. Vamos já ver. Átomo neutro é aquele na qual o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o lítio tem 3 prótons, ele tem também 3 elétrons. Eita, alguém está pedindo para acessar a sala de aula. A gente vai já, rapidinho. Então, continuando. O átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. Então, toda vez que se falar a palavra átomo, já fica subentendido que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá, pessoal? Então, já fica subentendida essa informação. Então, capta essa informação, toda vez que se falar em átomo, é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem. Quanto às partículas subatômicas fundamentais, que são elas, próton, nêutrons e elétrons. Então, aqui na tabela, a gente pode observar que tem muitas informações que estão condensadas e bem organizadas para que a gente possa visualizar da melhor forma possível. Na primeira coluna do lado esquerdo, tem-se a partícula, vamos mudar aqui a cor do pincel, colocar na cor vermelha para dar um destaque. Tem-se a partícula, vimos que pode ser o elétron, o próton ou o nêutron. Tem-se o símbolo para essas partículas. Normalmente, o elétron ele é representado por esse E com a carga negativa, tá? Esse traço subscrito, que é para dizer que é o elétron. O próton ele é representado pela letra P maiúscula, ou pode ser representado pelo P minúsculo, ou ainda pelo P com a carga positiva subscrita. Normalmente, nós iremos utilizar o P maiúsculo, mas como vocês podem estudar em outros livros ou na internet, então é bom que saiba que existem outras denominações. Para o nêutron, também iremos utilizar o N maiúsculo, mas alguns autores colocam o N minúsculo ou então o N com
o zero sobrescrito. Peraí, pessoal, só um instante. Ok. A massa. A massa, ela, de uma partícula, ela pode ser representada em gramas ou então em unidades de massa atômica, como já estudamos na aula anterior. A massa em gramas para o elétron é 9,1095 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, então a massa muito pequena, extremamente pequena. E o do próton e do nêutron, elas são muito próximas. Do próton, 1,672 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, e do nêutron, 1,675 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. No entanto, comumente trabalhamos essas massas em unidade de massa atômica, porque é a massa relativa. Então, do elétron vai ter este valor, mas, como a gente diz, a do elétron ela é desprezível, e do próton tem este valor, mas a gente considera como sendo aproximadamente 1. A mesma coisa acontece com o do nêutron. Tá? Quando vamos fazer os cálculos, a gente considera como sendo aproximadamente 1, para evitar essas casas decimais. Quanto à carga elétrica, existe a carga elétrica absoluta e a relativa. A absoluta, ela é dada em unidades Coulomb, que para a gente, no momento, é só mesmo uma questão de curiosidade, que nós iremos estudar, na verdade, nós, entre aspas, são vocês irão estudar quando chegar em Física 3, na parte de eletricidade, certo? Lá na parte de eletricidade, vocês vão usar muito a parte da carga do elétron. E tem esse valor negativo, e o próton tem o mesmo valor numérico, só que com sinal positivo. E o nêutron, como ele é neutro, ele tem carga igual a zero. Mas, normalmente, utiliza-se a carga relativa. Para o elétron, é menos 1, porque tem carga negativa, do próton mais 1, porque é a carga positiva, e para o nêutron permanece zero. E quanto aos descobridores? Do elétron, já vimos que foi o Thomson, do próton foi Rutherford, e do nêutron foi Chadwick, em 1932. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Eu não consigo ver o chat, então, por favor, eu queria que vocês falassem. Não, sem dúvida. Não, professor. Tudo bem, então lá, pessoal, continuando. Um deles. A identificação dos átomos. Como é que a gente faz essa identificação dos átomos? Como é que a gente sabe que o átomo pertence a um determinado elemento químico e não a outro? Para isso, a gente utiliza duas informações muito importantes, principalmente quanto ao número atômico. Tá? Então, vamos ver, o que é esse número atômico? O número atômico, ele representa o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, vejamos o exemplo. O carbono. No carbono, observe que No carbono, observe que o número atômico dele é igual a 6. Mas o que isso significa? Significa dizer que no núcleo do carbono existem 6 prótons. O outro elemento químico. Aqui a representação do carbono, no núcleo dele, contendo 6 prótons, que são as partículas representadas na cor vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 elétrons na eletrosfera. E por que 6 elétrons na eletrosfera? Já vimos que, como a gente fala a palavra átomo, significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se existem 6 prótons, vão existir também 6 elétrons, que estão representados aqui na eletrosfera. 3, 4, 5, 6. Para o elemento químico oxigênio, o número atômico para os átomos de oxigênio é igual a 8. O que significa dizer que todo átomo de oxigênio contém 8 prótons no núcleo e apresenta também 8 elétrons. Para o elemento químico cloro, todos os átomos do átomo de cloro apresentam 17 prótons no núcleo, porque o seu número atômico é igual a 17. E, consequentemente, tem 17 elétrons na eletrosfera. E o outro exemplo, que é o ouro, na qual apresenta número atômico igual a 79, significa dizer que ele apresenta
79 prótons no núcleo e, consequentemente, 79 elétrons na eletrosfera. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao número atômico? Não. Ok. Além do número atômico, existe o número de massa. O que é esse número de massa? O número de massa ele é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons existentes no núcleo de um determinado átomo. Ou seja, matematicamente, podemos dizer que número de massa é igual à soma do número de prótons e o número de nêutrons. Ou, se quiséssemos, por exemplo, calcular o número de nêutrons, podemos reorganizar esta equação e dizer que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, ou número de prótons. Mas como é que a gente vai aplicar esses conceitos de número atômico e número de massa? Para isso, nós vamos ver alguns exemplos. Deixa a observação que a massa do elétron é desprezível, já falei anteriormente, e que o número de massa ele sempre vai ser um número inteiro. Tá? Então, vejamos o exemplo. Encontre o número de massa ou de nêutron dos seguintes átomos. Esse é o primeiro exemplo. O Na, que é o sódio, observe que já estou colocando os símbolos para que a gente possa ir se habituando, tá? Então, o Na refere-se ao átomo de sódio. Opa. Sódio, o elemento químico sódio. Ele tem 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Neste caso, está faltando a gente calcular o número de massa para este átomo de sódio. Como já vimos anteriormente, o número de massa é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, significa dizer que vai ser igual a... Qual o número de prótons desse átomo de sódio? 11. 11. Número de nêutrons? 12. 12. Então, isso implica dizer que o número de massa vai ser igual a... 23. 23. Isso, 23. Muito bem. No segundo exemplo, tem-se o Cl, que representa o elemento químico cloro. Por isso, lembrando, vocês já viram o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, estamos aí revisando um pouco também. O cloro, ele tem 17 prótons, 18 nêutrons e 11 elétrons. Então, qual vai ser o número de massa para este átomo de cloro? 35. Isso, exatamente. Número de prótons, 17, 18 nêutrons. Então, o número de massa é igual a 35. Muito bem. Terceiro exemplo. O Ca, que é o cálcio, representa o elemento químico cálcio. Ele tem 20 prótons, número de massa é igual a 40 e apresenta 20 elétrons. Então, neste caso, vamos calcular o número de nêutrons. Vemos que o número de massa é o de prótons mais nêutrons. Reorganizando esta equação, temos que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, que vai ser igual a número de massa. 40. Número de prótons. 20. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 20. 20. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, nesses três exemplos? Opa, volta, apertei aqui, foi para frente. Alguma dúvida nesses três exemplos? Não, professor. Não, professor. Ok. Seguindo em frente, elemento químico. Muito se fala em elemento químico, mas o que é um elemento químico? Alguém sabe? Ou definir o que é um elemento químico? Ou conceituar um elemento químico? Vou dar uma dica. O que é um elemento químico? Já foi dada a dica, pessoal. O que é um elemento químico? Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Exatamente. Então, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, que apresenta o mesmo número de prótons. Tá? Por exemplo, quando o número atômico é igual a 11,
significa dizer que estamos falando de átomos de sódio, porque todos os átomos de sódio, do elemento químico sódio, contêm 11 prótons no núcleo, ou seja, o número atômico é igual a 11. Quando o número atômico é igual a 17, estamos nos referindo aos átomos de cloro. Quando o número atômico é igual a 20, estamos nos referindo aos átomos de cálcio. Quando o número atômico for igual a 26, estamos nos referindo aos átomos de ferro e assim sucessivamente. Tem que ter a tabela periódica rápida. Aqui a gente já vai antecipando algumas coisas para a tabela periódica, mas não encontrei. Dê essa dica na prova, professor. Oi? Peraí, deixa eu procurar bem aqui a tabela periódica, rapidinho. Aqui, vamos aproveitando para dar mais sentido o que a gente está falando, tá bom? Então, aqui temos a tabela periódica. Porque eu não vejo que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo visualizar, pessoal, a tabela que eu estou colocando aqui na parede? Sim, professor. Pronto, vamos lá. O cálcio, que foi o penúltimo. Não o ferro está bem aqui próximo. Pronto. O ferro, ele tem número atômico igual a 26. Então, a gente está nessa posição aqui na tabela periódica. O número atômico dele é 26, então significa dizer que ele tem 26 prótons no núcleo. Existem ainda outros elementos, como, por exemplo, a prata. A prata, ela tem número atômico igual a 47. Então, significa dizer que ela apresenta, todos os átomos de prata contêm 47 prótons no núcleo. Vemos a última, temos ainda como exemplo o ouro, que está aqui próximo à prata, logo abaixo. O ouro, ele tem número atômico igual a 79. Então, significa dizer que todos os átomos de ouro têm 79 prótons no núcleo. Tem o mercúrio, número atômico 80, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, existem 118 elementos químicos conhecidos atualmente. Existem os artificiais e existem os naturais. Continuando, devemos, então, fazer também as representações de um átomo, ou então a representação de um elemento químico. Como é que isso é feito? Como é que os químicos, eles fazem essa representação de um átomo ou de um elemento químico? Utiliza-se a seguinte notação. Colocamos o E, que representa o elemento químico, ou o símbolo do elemento químico, sobrescrito, coloca-se o número de massa, que é representado pela letra A, e subscrito, coloca-se o número atômico, que é representado pela letra Z. Ou... Olha, eu não mudei. Tá. Peraí, só um instante. Ou, deixa eu apagar aqui esse A. Coloca-se o A do lado oposto, tá? Mas também subscrito. Vou colocar aqui essa representação. O símbolo do elemento químico, o número atômico sempre vai ficar aqui embaixo, do lado esquerdo, subscrito, e o número de massa, ele também pode vir do lado direito, subscrito. Mas utiliza-se normalmente esta outra representação, tá, pessoal? A gente vai ver depois por quê. Que nesse outro lugar direito, normalmente é colocado a carga do íon, que pode ser positiva ou negativa. Alguns exemplos. Tem-se o elemento químico carbono. Observe que o carbono, ele tem como símbolo o C maiúsculo, o número atômico dele é 6, está representado aqui abaixo, e o número de massa para esse átomo de carbono é 12, então está aqui subscrito. Para um átomo de oxigênio, tem número atômico igual a 8, então está aqui abaixo, subscrito, e o número de massa para esse elemento químico é igual a 16, para esse átomo de oxigênio. Coloquei outros exemplos, coloquei não. Mas outros exemplos. O alumínio. Nós temos o alumínio muito utilizado em casa, temos panelas de alumínio. O alumínio, ele é representado pelas letras A maiúsculo e o L minúsculo. O número atômico dele é igual a 13 e o número de massa é igual a 27. Tá? Então, assim, a gente pode representar
qualquer um ou quaisquer um dos elementos químicos que existem atualmente. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Pronto, então gravem bem essas representações, tá, pessoal? Porque a gente vai utilizar muito nas questões, vamos utilizar muito no nosso estudo em química, o que que representa cada um. Em cima, número de massa e abaixo, o número atômico. Ok. E os íons? O que que são os íons? Já vimos que o átomo ele é uma espécie eletricamente neutra, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vocês vão me enjoar falando essa mesma coisa várias vezes, mas vocês vão aprender, vocês vão, de uma forma ou de outra, por repetição, vocês vão aprender. Átomo, todo átomo, ele é eletricamente neutro e o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem. Então, o que que são íons? Íons são espécies químicas que apresentam o número de prótons diferente do número de elétrons. Ou seja, o íon ele é formado quando um átomo ganha ou perde elétrons. Tá? Perdeu ou ganhou elétrons, deixou de ser átomo e se transformou em um íon. Vejamos então. Tá aí o primeiro. Relembrando, átomo eletricamente neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. E pode ocorrer dois casos. No primeiro caso, o átomo ele pode perder elétrons, então ele perde elétron. E o segundo caso, o átomo ele pode ganhar elétron. Quando o átomo perde elétrons, ele se transforma em um cátion, ou seja, em um íon de carga positiva. E quando o átomo ele ganha elétrons, ele se transforma em um ânion, ou seja, um íon negativo. Quando forma um cátion, significa dizer que o número de prótons é maior que o número de elétrons. E quando é um ânion, o número de prótons ele é menor que o número de elétrons. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui nesse presente momento? Professor, você pode repetir? Sim. Agora, colocando o seguinte. Vou colocar aqui de outra cor. Colocar na cor roxa. Vou botar aqui embaixo. Vou repetir escrevendo. O átomo. O átomo, ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Quando o átomo perde elétron, ele se transforma em um cátion, que é um íon de carga positiva, e isso significa dizer que o número de prótons é maior que o número de elétrons. E quando o átomo ele ganha elétrons, ele se transforma em um ânion. Portanto, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Então, o cátion vai ter carga positiva e o ânion vai ter carga negativa. Mas como é que seria essa carga positiva e essa carga negativa? Eu vou antecipar aqui nesse slide, mas no outro a gente vai ver. O cátion pode ser representado por um C, não, C já é o carbono, né, para não confundir. Um elemento E qualquer e vai ter uma carga X mais. O que que é esse X mais? É porque o X pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tá? E o ânion vai ter o símbolo do elemento químico e Y menos. O que que é esse Y? É porque pode ser valor 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, os ânions vai ter sempre uma carga negativa e o cátion vai ter sempre uma carga positiva. Ficou melhor dessa forma? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Sim. Agora vamos partir para os exemplos, para vai clarear ainda mais, tá? Coloquei essa segura, mas essas imagens vocês verem depois do slide. Vamos partir aqui então para os exemplos. Por exemplo, vamos considerar um átomo de sódio. Um átomo de sódio, já vimos que ele tem número atômico igual a 11. E o sódio, por ser um metal, ele tem tendência a perder elétrons. Vou colocar aqui. Perde
um elétron. Ao perder um elétron, ele vai se transformar no cátion, que vai ser Na11 e aqui mais, ou um mais. Quando é um, a gente pode omitir, então ficou somente mais. Por que que ficou mais? Vamos observar o seguinte. Aqui no início, o número atômico do sódio é 11, então significa dizer que ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. Ou seja, são 11 cargas positivas, e são 11 cargas negativas. Professor, Sim. tem uma pergunta. Em que casos um elemento químico pode perder ou ganhar elétrons? Pronto. Era a pergunta que eu não esperava, mas esperava. Tá? A gente vai ver isso quando chegarmos em tabela periódica. Vou colocar aqui novamente. Que assim, aqui na tabela periódica, existem duas regiões, digamos assim, onde contém elementos que são metais e que são ametais. Do lado esquerdo da tabela periódica, pegando tudo que está em laranja. Ó. Aqui, laranjo, para a esquerda. Tá? Tudo para cá são elementos químicos classificados como metais. Tá? Então, vemos o exemplo do sódio. O sódio está aqui, ó, na família 1. Acho que a tabela periódica queria uma menor. Acho que tem uma menor. Peraí, para ficar mais fácil. Ficar melhor de visualizar. Pronto, tá aqui. Agora ficou bem menor, né? Mas vamos ver se a gente consegue visualizar. Estão conseguindo visualizar essa coluna laranja da tabela? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Mas Tá em casa... dando pra ver só a cor, mas os nomes não. porque está muito pequeno. Mas em casa, se estiver na tabela periódica, vocês podem ir acompanhando. Aqui no meu caderno. No caderno de vocês tem, no livro didático da gente também tem tabela periódica, mas é só para a gente ter uma noção. Como? Eu colei uma na minha parede aqui. Pronto, olha, melhor ainda. Eu vou ter que colar essa grande, só não colo na parede, porque eu tenho que ficar mudando para um lado para o outro, não dá, mas no último momento eu vou colocar uma dessa também, que é melhor. Tá aqui o sódio. O sódio, ele está na família 1, e ele é classificado como um metal. E os metais têm tendência a perder elétrons, ou seja, todos os elementos químicos que estão no lado esquerdo da tabela periódica tendem a perder elétrons. E os que estão representados aqui do lado direito da tabela periódica, nesse verde mais escuro até a parte azul, as sementes azuis são gases nobres. Mas a parte aqui, verde escura para a direita. Todos eles têm tendência a ganhar elétrons, porque eles são ametais. Então, veja, metais perdem elétrons, ametais ganham elétrons. Como o sódio é metal, a gente sabe que ele vai perder elétrons, tá? É assim que a gente vai saber. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Obrigado. Por nada, mas pode perguntando. As dúvidas vão surgindo, pode perguntando, que a gente já vai antecipando a tabela periódica também, que é o conteúdo que a gente vai ver mais à frente. É bom que a gente já vai aprendendo. 11 cargas positivas, então tem mais 11. 11 cargas negativas, menos 11. Então, significa dizer... Essa linha ficou meio torta. Que a carga elétrica total vai ser igual a 0. Porque mais 11 com menos 11 vai ser igual a 0. Por outro lado, quando ele forma este cátion, o que a gente observa? O número de prótons permanece o mesmo. Pessoal, gravem isso. O átomo, ele não perde prótons e nem ganha prótons. Ele só perde e ganha elétrons. Se alguma questão falar que perdeu próton, ganhou próton, está falso, tá? Só ganha e perde elétrons. Então, quando se transforma no cátion, ele vai ter 11 prótons, portanto, são 11 cargas positivas. Vou colocar aqui só mais 11 para a gente ganhar tempo.
E agora, como ele perdeu um elétron, vai ter somente 10 elétrons, ou seja, 10 cargas negativas. E qual vai ser a carga elétrica total? Carga elétrica total, vou botar aqui 7. Mais 11 menos 10 é igual a... Positivo. Isso, vai ser igual a mais 1. Por isso que a carga é mais 1. Professor, Sim, a partir do momento que ele perde um elétron ou ganha um elétron, ele deixa de ser átomo e vira um íon? exatamente. E Ah, tá vira um certo. íon. E nesse caso, como é um íon positivo, ele vai ser um cátion. Tá? Ele se transformou em um cátion, porque é um íon positivo. Um outro exemplo, vamos colocar agora, por exemplo, o cálcio. O cálcio, ele tem número atômico igual a 20. E o cálcio também é um metal. Tá? O cálcio está aqui na família 2. Aqui no quarto período. Cálcio, metal. Então, sabemos que ele vai perder elétrons. Ele vai perder 2. Depois a gente vai ver como é que a gente sabe que a quantidade de elétrons que perde, viu? Quando perde cada família. Perde 2 elétrons. E se transforma no cátion Ca2+. Como é que a gente sabe que vai ser assim? Por que ficou Ca2+? Veja, quando ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número atômico dele é 20, vai ter 20 prótons e 20 elétrons. O que implica dizer que são 20 cargas positivas e 20 cargas negativas. Então, a carga elétrica total vai ser igual a... Mais 20... Isso, 0. Por isso que ele não tem carga aqui, ó. Porque ele está eletricamente neutro. Agora, nos íons, Ca2+, o número de prótons permanece o mesmo, então são 20 cargas, vou botar aqui na cor vermelha, 20 prótons, então ficou 20 cargas positivas, e elétrons, ele tinha 20, perdeu 2, ficou com 18, então 18 elétrons significa dizer que são agora 18 cargas negativas. Então, a carga elétrica total vai ser igual a quanto? Mais 20 menos 18? Mais 2. 2. Isso, mais 2. Por isso, tá aqui, ó. Mais 2, porque tem excesso de 2 prótons. Vou colocar aqui o último exemplo, colocando um ânion. Vamos escolher aqui um. Vamos colocar o cloro. O cloro, não, deixa eu desacertado não. Cloro, tá aqui. O cloro é um ametal, então ele tem tendência a ganhar elétrons. Ele vai ganhar somente um. Aqui o cloro. Número atômico 17. Agora, ele ganha um elétron e vai transformar no ânion cloreto. Alguns íons recebem o nome. O Cl- é o ânion cloreto. Ânion cloreto. Então, veja, pessoal. Antes ele estava átomo. E número atômico 17. Então, significa dizer que existiam 17 prótons e 17 elétrons. Portanto, são 17 cargas positivas e 17 cargas negativas. Então, a carga elétrica total vai ser igual a... 0. 0. Por isso que ele é um átomo. Por outro lado, ele ganhou um elétron. 17 prótons permanecem, então são 17 cargas positivas. Ele tinha 17 elétrons, ganhou um. Ficou com quantos? 18. 18. Então, agora são 18 partículas, ou carga negativa. Então, a carga elétrica total vai ser igual a quanto? Mais 17 menos 18? Menos 1. Isso, menos 1. Por isso que ele ficou com a carga aqui, menos 1. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Pronto, nessa parte inicial a gente vai dar muitos detalhes, que é porque quando a gente começar a acelerar um pouco, vocês já saberem, aqui perdeu um, é isso, perdeu aquilo, ganhou, é negativo, perdeu positivo, tá? A gente faz com calma, primeiro detalhado, depois já vai ficar salvo com a prática. Muito bem, continuando. Vamos ver agora as semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas? É porque existem
átomos que apresentam o mesmo número de prótons, tem átomos que têm o mesmo número de massa, tem átomos ou espécies químicas que têm o mesmo número de nêutrons e outras espécies químicas que têm o mesmo número de elétrons. Mas o que significa cada um deles? Vamos iniciar pelos isótopos, tá? E observe que nos isótopos, coloquei o P em destaque, porque são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, tá? Então, não esqueça, isótopos, mesmo número de prótons. Consequentemente, vai ter diferente número de massa. O outro detalhe importantíssimo, se os átomos apresentam o mesmo número de prótons, então pertencem ao mesmo elemento químico. Tá? Porque a gente viu que o que caracteriza um elemento químico são os números de prótons. Então, os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Aí você pergunta, professor, mas se eles pertencem ao mesmo elemento químico, em que eles se diferem? No número de nêutrons. Por isso que vai ter número de massa diferentes. Vamos ver, então, alguns exemplos. Tem esses isótopos do átomo de oxigênio. O oxigênio, ele pode existir no isótopo, vou mudar aqui a cor do pincel para verde, no isótopo oxigênio 16, pode ser o oxigênio 17, ou pode ser o oxigênio 18. Todos eles são estáveis, só que o mais comum é o oxigênio 16, tá? Esse é o mais comum, que mais existe mais abundância na natureza. Então, veja. Dos isótopos, observe que o oxigênio 16 tem número de massa 16, o 17 tem número de massa 17 e o oxigênio 18 tem número de massa 18. Note ainda que os números de prótons são os mesmos, porque eles são todos isótopos. E, consequentemente, o número de nêutrons também varia. Né? Por exemplo, se é oxigênio 16, 16 menos 8 é igual a 8. 17 menos 8 igual a 9. E 18 menos 8 igual a 10. Tá? Então, muda também o número de nêutrons. Outros isótopos tem do átomo de hidrogênio. Esse do átomo de hidrogênio, ele é interessante porque em vários filmes, inclusive, eu acho que vocês conhecem bastante, que é o do Homem-Aranha, na qual tem o Dr. Octopus. Lembram desse filme do Homem-Aranha ou não? Sim, professor. Pronto. O que ele queria? O que ele queria obter? Ele queria manipular a energia total que estava em determinado elemento químico. Alguém lembra qual o nome? Não. Eita! Vou dar uma dica. Olha aqui na tabela aqui embaixo, ó. Trítio. Isso, garoto. Muito bem. Trítio. Exato. Então ele queria lá que o Dr. Octopus falava lá, coisando, manipulando. Aí queria controlar lá o trítio, porque o trítio ele é bastante energético. Só que ele é muito raro na natureza. Por isso que era a empresa, como é o nome da empresa? Qual, né? A empresa lá do menino lá, do amigo do Homem-Aranha, esqueci. Mas e pronto, e foi essa empresa que estava patrocinando, porque tinha muito dinheiro, né, para encontrar o trítio, tal. Então fizeram todo aquele filme do Homem-Aranha baseado no trítio, tal, o inimigo do Dr. Octopus, mas sabemos que depois ele é amigo e tal. Então era o trítio. E o trítio, ele é um dos isótopos do átomo de hidrogênio. Então veja, para os isótopos de hidrogênio, eles apresentam nomes específicos, diferentes dos demais. O hidrogênio mais estável e mais abundante na natureza é este, que é chamado de hidrogênio comum ou prótio, e a sua abundância é quase 99%, 99,98,5%. Note um detalhe importantíssimo, ele tem um próton no núcleo e não tem nenhum nêutron. Então, o hidrogênio comum ou próton é o único elemento químico que não apresenta próton, que não apresenta nêutrons no núcleo, tá? É o único. Que tipo de água que ele forma? A água comum, que é o H2O. O outro isótopo é o deutério, que contém um próton e um nêutron e forma água pesada, que é a água deuterada. E o trítio, que é o mais raro na natureza,
tem um próton e tem 2 nêutrons, e forma essa água T2O, tá? É a água mais pesada. Ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Seguindo. Tem-se ainda os isóbaros. Olha que eu destaquei o A. O que é o A? Número de massa. Então, os isóbaros são os elementos químicos que apresentam o mesmo número de massa. Consequentemente, eles vão ter diferentes números atômicos, ou seja, pertencem a elementos químicos diferentes. Exemplos. Tem-se aí o cálcio, que é o Ca, e o potássio, que é representado por K, um K maiúsculo. Observe que são elementos químicos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa, que é igual a 40. Outro exemplo. Ixi, ficou ali em cima, para deixa eu apagar ali. Me empolguei ali, né? Acabei botando em cima do outro. Diferente. Tá aqui, deixar mais curtinho. Veja agora esses outros. Tem o cálcio, o escândio e o titânio. Veja que esse átomo de cálcio, ele é isótopo deste outro, ó. Eles são isótopos. Ah, professor, como é que eu vou saber que são isótopos? Porque são o mesmo elemento químico, só que o número de massa é diferente, ó. Um é 40 e o outro é 42. Aí veja, então o cálcio, o escândio e o titânio têm o mesmo número de massa, então eles são isóbaros, tá? Muito bem. Existem ainda os isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Consequentemente, vão ter diferente número atômico e número de massa. Exemplos. Tem-se esses dois elementos químicos, o cloro e o cálcio. O que a gente pode observar? A gente observa que eles vão ter número atômico diferente, isso já é claro, porque eles são elementos químicos diferentes, e têm diferentes números de massa. Mas e quanto ao número de nêutrons? Já vimos que, primeiro, para o cloro, que o número de nêutron é igual ao número de massa menos o número de prótons. O número de nêutrons vai ser igual a... Número de massa do cloro é igual a... 37. Muito bem. Número de prótons? 17. Então, o número de nêutrons é igual a 20. Para o cálcio? Para o cálcio está aí. 40 menos 20 vai ser igual a 20. Mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos. Isótonos, botei um N maior. Outro exemplo. Tem-se o nitrogênio e o carbono. Tem-se esses átomos. Esse é o carbono 13. Diferente do que vimos agora há pouco, que é o carbono 12. Veja, qual é o número de nêutrons que eles apresentam? Aqui é o número de massa. Aqui é o número atômico. O número de nêutrons vai ser igual a 14 menos 7. 7. Para o carbono, está aqui o número de massa, menos o número atômico. O número de nêutrons vai ser igual a 13 menos 6. 7. Então, eles são isótonos. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Pronto, vamos só encerrar agora com os eletrônicos, tá? Que é o último para a gente finalizar. Isoeletrônicos são espécies químicas, pode ser átomos ou pode ser íons, que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, vejamos aqui os exemplos. Tem-se o íon de nitrogênio, tem-se esse íon de oxigênio, o fluoreto, tem-se o neônio e o cátion Na+. Todos eles apresentam o mesmo número de elétrons. Aí você, professor, mas como é que eu vou saber que tem o mesmo número de elétrons? Pelo seguinte, vamos responder aqui alguns exemplos. O N, que é o nitrogênio, 7, 3 menos. Se o nitrogênio... Como é que eu vou botar bem aqui para pegar todo o espaço e dividir aqui ao meio? Pronto. Dessa espécie química do nitrogênio. O número atômico é igual a 7. Então, significa dizer que ele tem 7 prótons e teria 7 elétrons. Confere? Se ele tivesse neutro. Pronto. Mas ele tem uma carga 3 menos. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou. Ganhou.
Ganhou quantos? 3, né? 3. 3. Pronto. 7 mais 3 igual a 10. O oxigênio está lá 8, 2 menos. Se ele estivesse neutro, teria 8 prótons e 8 elétrons. Só que ele está com a carga aqui 2 menos. Significa dizer que ele ganhou... Ele ganhou 2 elétrons. 2 elétrons. 8 mais 2, 10. 10. Fluoreto, 9 e carga menos 1, ou 1 menos. Se ele tivesse neutro, número atômico 9, teria 9 prótons e 9 elétrons. Só que tem carga negativa, significa dizer que ele ganhou e ganhou 1 elétron. 1 elétron. 9 mais 1, 10. 10. O neônio. Neônio é um gás nobre, a carga dele é 0 e número atômico igual a 10. Ele tem 10 prótons e 10 elétrons, tá? Ele já tem 10 elétrons. Agora o outro, sódio Na+. Se ele estivesse neutro, teria 11 prótons, porque o número atômico dele é 11, e teria 11 elétrons. Só que ele está com uma carga positiva. Ele ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu. Perdeu 1, então menos 1 elétron. 11 menos 1, 10. 10. Então, note que todos eles apresentam 10 elétrons. Então, eles são espécies isoeletrônicas, tá, pessoal? Vamos ver, tínhamos aqui agora os exercícios, mas a gente vai encerrar por aqui, tá? Vou deixar os exercícios. Já vou deixar para você, opa, esse aqui não. Mas já tá aí para vocês, na nossa sala de aula. Vou colocar agora esse slide comentado lá também. Deixa aqui parar a apresentação. Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, esqueci de trazer minha água, Marcelo. Vi você bebendo, eu falei, rapaz, aqui esqueci de trazer minha água, garrafinha de água, mas tá ótimo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a estrutura atômica. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem procurar lá mesmo na nossa sala de aula, podem mandar mensagem no WhatsApp, mandar e-mail. O importante é que vocês sanem as suas dúvidas, tá? E desejo a todos um ótimo fim de semana e obrigado. Professor, e a encerrar questão aqui a dos gravação. livros? Professor, oh, meu Deus, não vá não. Aí, não vou sair não, só parar aqui a gravação. Ah, Pronto.